Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Futuros aprovados do BNB. Agora eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui participando dessa mega aula. Você está conferindo aqui tudo o que precisa para começar a tua preparação e nós queremos te agradecer por você estar aqui, estudando com a gente, estudando no Tiradentes Online. Aliás, você está no lugar certo e esse é o momento ideal para você começar a tua preparação para garantir a tua vaga nesse mega concurso do BNB que está chegando. O nosso objetivo aqui é ver você assinando a tua posse lá no Banco do Nordeste e o que eu tenho aqui para te mostrar vai mudar a tua preparação para esse concurso. Melhor que isso, vai te colocar muito mais próximo da tua aprovação. Você já sabe que o concurso foi anunciado e que estão previstas cerca de 500 vagas com remunerações que podem ultrapassar os R$6.000. Eu tenho certeza que essa aprovação pode mudar o rumo da tua família e de você também. É por isso que hoje nós queremos te mostrar que quem começa com antecedência já sai na frente da concorrência. E aqui você vai descobrir o caminho certo para a tua aprovação, assim como as centenas de aprovados do Tiradentes que descobri. É por isso que o curso completo para o BNB está com as inscrições abertas e um desconto exclusivo para você que está aqui com a gente assistindo esse aulão. É só você ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você vai receber. A partir de agora, prepare o teu material, pegue a tua água e esteja pronto para dar mais um grande passo rumo à tua aprovação. Aproveite a aula e bons estudos. A gente se fala em breve. Olá, saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Tiradentes Online, comigo, o professor Gustavo Musa. E nessa aula nós vamos falar aqui um pouquinho sobre formas de tributação, certo? Vamos ver aqui, obviamente, a nossa aula não é de direito tributário, né? Então não vamos descer aí a detalhes, mas para que você tenha uma ideia como funcionam as principais formas de tributação aqui, eu vou falar especialmente sobre o Simples Nacional, tá? Na verdade, há várias formas de tributação, mas o Simples Nacional aí é utilizado pela maioria das empresas, porque ele é acessível para pequenas e microempresas e ele acaba reduzindo, né, bastante a carga tributária dessas empresas, então a maior parte das empresas hoje recolhe os tributos pelo Simples Nacional. Vamos lá, ó. Formas de tributação. No Brasil, existem tributos federais, estaduais e municipais. E a expressão forma de tributação refere-se às regras que um determinado contribuinte se submete para pagamento de seus tributos. Cada tributo possui suas próprias regras, mas normalmente, quando essa expressão é utilizada, ela está se tratando de duas situações: se o contribuinte é ou não optante pelo Simples Nacional e a forma de recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica. Tá? Então, aqui, se o contribuinte é ou não do Simples Nacional e, se não for, qual a forma de recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Simples Nacional, então. Tá lá. O Simples Nacional é um regime de tributação diferenciado e opcional, aplicável somente às micro e pequenas empresas, e que permite o recolhimento de diversos tributos por meio de um único pagamento mensal, além de simplificar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Então, a Constituição Federal ela exige que as micro e pequenas empresas elas tenham um tratamento diferenciado em vários aspectos, inclusive em relação à sua tributação, ao cumprimento das suas obrigações tributárias. E aí, em obediência a isso, foi criado o chamado Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de tributação, primeiro, que ele só é disponível para as pequenas e microempresas, micro e pequenas empresas. Daqui a pouco a gente vai falar o que é micro e pequena empresa. Segundo, ele é opcional, tá? Ou seja, nenhuma micro e pequena empresa é obrigada a recolher pelo Simples Nacional. É sempre uma opção da empresa. Normalmente, ela recolhe pelo Simples Nacional, porque normalmente é mais vantajoso para ela, tá? Mas nenhuma empresa é obrigada a recolher pelo Simples Nacional. Se ela achar que é mais vantajoso recolher
fora do Simples, né, pelo regime normal de tributação, não há nenhum problema, certo? E como é que funciona no Simples Nacional? A empresa, ao invés dela recolher todos os tributos separadamente, como ocorre com quem não está no Simples, né, que tem que recolher um documento para o imposto de renda, outro para CSLL, outro para PIS/PASEP, outro para COFINS, outro para contribuição previdenciária patronal, outro para ICMS, outro para ISS. Lá todo mês a empresa recolhe vários documentos de arrecadação. No caso do Simples Nacional não é assim não. No Simples Nacional, a micro ou pequena empresa ela faz um único recolhimento, ela paga um único documento que é chamado de DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Ela paga um único valor mensal e nesse valor estão inclusos diversos tributos que nós já vamos ver, tá? Então a ideia é justamente simplificar mesmo. A empresa recolhe um único valor e ali já são inclusos vários tributos que ela não precisa recolher separadamente, ok? Além disso, o Simples Nacional ele também traz uma simplificação no cumprimento de outras obrigações tributárias pelos contribuintes. Como, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, elas não precisam manter um monte de livros contábeis e fiscais. Basta que elas tenham, por exemplo, o livro caixa e por aí vai, tá? Mas, de fato, o Simples Nacional é um regime interessante para a maioria das micro e pequenas empresas, por isso que a grande maioria delas acaba optando por ele. Aí ele é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, ela que trata do Simples Nacional atualmente, e pelas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN. O CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, é ele que estabelece aí as regras, os detalhes para o funcionamento do Simples Nacional, tá? Baseado no que diz a Lei Complementar 123 de 2006, mais conhecida como Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Continuando, ó. Aí o que é uma micro e pequena empresa, né? Porque falei para você, para optar pelo Simples Nacional, tem que ser micro e pequena empresa. O que é uma micro e pequena empresa? Tá lá. Somente podem optar pelo Simples Nacional as micro e pequenas empresas, aliás, somente podem optar pelo Simples Nacional as micro e pequenas empresas. Embora existam vedações para que algumas micro ou pequenas empresas optem pelo regime. O que é isso? Para optar pelo Simples Nacional, para ter direito a recolher os tributos pelo Simples Nacional, não tem jeito, tem que ser micro ou pequena empresa, tá? Só que mesmo sendo micro ou pequena empresa, não pode incidir em uma das vedações que a Lei Complementar 123 traz. Porque a Lei Complementar 123, ela proíbe algumas micro e pequenas empresas de optar pelo Simples Nacional, tá? Aí são várias as empresas impedidas de optar pelo Simples Nacional. Mas, por exemplo, uma empresa que possua no seu quadro societário uma outra empresa, ou que seja sócio, ou que conste no quadro societário de outra empresa. Outro exemplo, uma empresa que tem um sócio que também é sócio de uma outra empresa que já recebe tratamento diferenciado, que já é optante pelo Simples Nacional. Se a soma da receita bruta das duas ultrapassar o limite que nós vamos ver. Outro exemplo, empresas constituídas na forma de sociedade por ações, como sociedades anônimas, por exemplo, não podem optar pelo Simples Nacional, tá? Veja, como a aula aqui não é de direito tributário, eu não vou ficar entrando nesse nível de detalhes, que provavelmente não serão cobrados na sua prova. Quais são as micro e pequenas empresas que não podem optar pelo Simples Nacional? Não é para você, em conhecimentos bancários, se aprofundar até esse nível, tá? O que você tem que guardar é que o Simples Nacional ele é disponível somente para as micro e pequenas empresas, que nós já vamos ver o que é considerado micro ou pequena empresa, e para que tenha direito a optar pelo regime, essa micro e pequena empresa não pode incidir em uma das vedações e uma das proibições previstas em lei, ok? Continuando, ó. E aí, por conta disso, o artigo 2º da Resolução CGSN 140 de 2018, repetindo o que diz o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, nos traz a definição de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, o que é considerado microempresa e empresa de pequeno porte de acordo com a lei? Tá lá, ó. Artigo 2º da Resolução CGSN, né, que repete o que diz a Lei Complementar 123. Ó. Para fins dessa resolução, considera-se microempresa, ME ou empresa de pequeno porte, EPP, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou empresário individual devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, e a sociedade de advogados desde que... Então aqui veja que não importa muito a forma societária, né? É importante
é não ultrapassar os limites de faturamento que nós vamos ver agora. Ó. Desde que A, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E B, no caso da empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Então vamos entender isso daí. Veja, para ser microempresa, tem que ter uma receita bruta anual de no máximo R$360 mil. E para ser uma empresa de pequeno porte, né, tem que ter uma receita bruta superior a 360 mil, senão seria microempresa, mas inferior a R$4.800.000 por ano. Tá? Receita bruta é o total que a empresa vendeu no ano, retirando aí descontos incondicionais e devolução de vendas. Tá? Então pega tudo que a empresa vendeu, exclui descontos incondicionais, que são descontos que a empresa dá no momento da venda, exclui também vendas canceladas, né, devolução de vendas, aí você tem a receita bruta da empresa. Soma tudo isso no ano. Ficou abaixo de 360 mil, né? Ficou até 360 mil reais, opa, aí é uma microempresa, ok? Não, ficou acima de 360 mil, mas ficou inferior a 4.800.000. Então aí será considerada uma empresa de pequeno porte. Já observo para você que a lei ela não faz muita distinção entre microempresa e empresa de pequeno porte, porque ambas são tratadas de forma idêntica pela lei, tá? Tanto pela lei como pela resolução CGSN que nós vimos. Então, tanto a microempresa como a empresa de pequeno porte, elas vão submeter as mesmas regras. Só que conceitualmente a lei traz, e a própria resolução também, como nós estamos vendo, né, traz essa diferenciação, tá certo? E essa diferenciação eventualmente pode ser cobrada na sua prova, né? Pode perguntar na sua prova qual a receita bruta máxima para que seja considerada microempresa. E aí, você já sabe, é até 360 mil reais. Para ser considerada empresa de pequeno porte, superior a 360 mil, mas igual ou inferior a 4.800.000. Se a empresa ultrapassar 4.800.000 de receita bruta no ano, ela não será empresa de pequeno porte, muito menos microempresa, né? Ela será considerada uma empresa de médio porte ou de grande porte, e aí não terá direito a optar pelo Simples Nacional, ok? Continuando, vamos lá. Ó, a empresa que, no ano calendário, exceder o limite de receita bruta anual, então a empresa que estourar o limite lá de 4.800.000, que nós acabamos de ver, é excluída do Simples Nacional, sendo que os efeitos da exclusão ocorrerão a partir do A, mês subsequente, aquele em que o excesso da receita bruta acumulada no ano for superior a 20%, ou no ano calendário subsequente, aquele em que o excesso da receita bruta acumulada no ano não for superior a 20%. Então é o seguinte, a empresa estourou o limite lá de 4.800.000, né, para ficar no Simples Nacional, então vai ter que sair. Aí ela já sai no mês seguinte já, se o excesso for superior a 20%, né, 20% de 4.800.000, vai dar 960 mil, né? 960 mil. Então, se ela ultrapassar em mais de 960 mil, o limite de 4.800.000, ela já sai no mês seguinte, não tem conversa, tá? Ah, não, ela excedeu, mas não chegou a exceder em 960 mil. Não excedeu em 20% o limite de 4.800.000. Aí entra no item B, aí ela só será excluída do Simples Nacional no ano seguinte, tá? Ela pode terminar o ano ainda no Simples Nacional, recolher até o final do ano no Simples Nacional, se ela não exceder em mais de 20% o limite de 4.800.000. Então deu para entender? Olha só, para ficar no Simples Nacional, tem que ter receita bruta de até 4.800.000. Ok. Estourou o limite de 4.800.000, vai sair do Simples Nacional, tá? E aí vai sair, a partir já do mês seguinte, se estourar em mais de 20% o limite, ou vai sair só em janeiro, no ano seguinte, ainda tem o boi, né? Ainda tem a colher de chá, de recolher até aquele ano ainda pelo Simples Nacional, se o excesso não for superior a 20% do limite lá de 4.800.000, ok? Continuando, vamos lá. Receitas de exportação. Isso aqui é importante que nós tivemos aí a alteração, isso não constava na redação original da Lei Complementar 123, foi colocado atualmente essa contagem, esse cômputo das receitas de exportação de forma separada. Ó, acompanhe comigo. Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, podem ser auferidas em cada ano calendário receitas do mercado interno até R$ 4.800.000
e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, desde que as receitas de exportação também não excedam 4 milhões e 800 mil reais. Então, colocando de outra forma, é o seguinte, as receitas de exportação, quando a empresa vende para fora, tá certo? Elas não são contadas na receita bruta da empresa para fins de verificação do limite, desde que o total de receita de exportação também não ultrapasse 4 milhões e 800 mil. Então é como se tivéssemos dois limites separados, tá? No mercado interno não pode ultrapassar 4 milhões e 800 mil e também não pode ultrapassar a receita de exportação 4 milhões e 800 mil, mas é contado separado. Então vamos imaginar o seguinte, uma empresa, por exemplo, ela faturou 9 milhões de reais no ano anterior. Só que desses 9 milhões, 4 milhões e 800 mil foi no mercado interno, então ficou ali bem no limite mesmo, né? Para estar no Simples Nacional ainda. E o restante, os 4 milhões e 200 mil, foi para exportação, nas exportações. Opa, ela ainda pode permanecer no Simples Nacional, tá? Porque quando você considera as receitas separadas, devem ser verificadas separadamente, não ultrapassou o limite 4 milhões e 800 mil, tanto para venda no mercado interno, como para exportação. Agora, se nenhum desses tipos de receita, ou no mercado interno, ou na exportação, ultrapassar 4 milhões e 800 mil, aí a empresa não poderá continuar no Simples Nacional, ok? Essa disposição aqui foi acrescentada à Lei Complementar 123, justamente para estimular aí as exportações por parte das micro e pequenas empresas, né? Colocando como a contagem do limite separado para receitas de exportação, ok? Continuando, vamos lá. Ó, empresas em início de atividade. Isso aqui é importante porque, né, no início normalmente a empresa não começa a sua atividade em janeiro. Normalmente ela começa ali em algum mês intermediário, né? E como é que funciona aí a contagem da receita bruta nesse caso? Tá lá. No ano de início de atividades da empresa, o limite máximo de receita bruta, isso vale também para o limite de receitas de exportação, para fins de enquadramento como micro ou pequena empresa, é proporcionalizado, de acordo com o número de meses em que a empresa funcionou no ano. Uma solução simples e razoável, né? Então, por exemplo, se a empresa foi criada em julho, aí você conta o mês de criação, como o mês de início de funcionamento, como o mês inteiro, tá? A empresa começou então a funcionar no dia 10 de julho. Quantos meses ela funcionou naquele ano? 6, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dá 6 meses. Então eu vou calcular o limite de forma proporcionalizada aos 6 meses, que vai dar metade do ano. Então ela não pode ultrapassar metade do limite, que seria total, 4 milhões e 800 mil. Então no primeiro ano ela não pode ultrapassar 2 milhões e 400 mil. Ok? Ah não, ela foi criada em setembro. Se foi em setembro, então tem que calcular proporcionalizado. Setembro, outubro, novembro. Dá 3 meses para o final do ano. 3 sobre 12 dá 1/4. Né? Então ela funcionou durante 1/4 do primeiro ano. Então ela não pode ultrapassar o limite de 1/4 do limite total, ou seja, 1 milhão e 200 mil, porque 4 milhões e 800 mil dividido por 4 dá 1 milhão e 200 mil. Então se ela começa a funcionar em setembro, a receita bruta dela no primeiro ano não pode ultrapassar 1 milhão e 200 mil para ela continuar no Simples Nacional no ano seguinte, tá certo? Veja que pode acontecer da empresa ficar indo e voltando do Simples, né? Por exemplo, ela era microempresa e num determinado ano ela faturou 5 milhões de reais, ultrapassou, portanto, né, o limite de 4 milhões e 800 mil. Então aí no ano seguinte ela sai do Simples Nacional. Agora no ano seguinte ela acabou faturando 4 milhões e 300 mil. Caiu a receita bruta dela. Voltou para o limite, né? Que ela pode optar pelo Simples Nacional. Então, no ano subsequente, ela pode optar pelo Simples Nacional novamente. Ah, no terceiro ano estourou de novo. E aí vai, né? Ela pode ficar indo e voltando ali. Aí é sempre uma opção. Se bem que, quando a empresa preenche os requisitos, ela opta a primeira vez, e nos anos seguintes, se ela continuar dentro do limite de receita bruta, é automática a renovação no Simples. Ela tem que pedir para sair, tá? Mas, de qualquer forma, é sempre opcional. Nenhuma empresa é obrigada a permanecer no Simples Nacional, como eu já disse. Continuando, ó. Abrangência. Quais tributos será que estão incluídos no Simples Nacional? Porque não são todos, tá? É a maioria, verdade, né? E para a maioria das empresas, não vai precisar pagar tributos fora desses aqui.
Mas ainda pode acontecer da empresa ter que pagar um tributo, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, pagar separadamente, tá? Mas o Simples Nacional ele busca abarcar os principais tributos pagos pela maioria das micro e pequenas empresas. E quais são os tributos, então, abarcados pelo Simples Nacional? Tá lá. Estão inclusos no recolhimento único mensal feito no Simples Nacional. Então, quando a empresa faz o recolhimento do Simples Nacional, ela está recolhendo automaticamente todos esses tributos que aqui estão. Não precisa recolhê-los separadamente. Quais são eles? Primeiro, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ. Segundo, coloquei aqui também, tá? É o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, se a empresa for uma empresa industrial. Terceiro, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, que é meio que irmão do IRPJ, tá? Quando a empresa paga IRPJ, ela também paga CSLL, mas se ela tiver no Simples Nacional já está tudo incluso. Quarto, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e também o irmão dela, que é o PIS, a contribuição para o PIS-PASEP, está tudo incluso também. Que mais? Contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica que trata a lei e tal. O que é essa contribuição previdenciária patronal? É a contribuição previdenciária que a empresa é obrigada a pagar sobre a sua folha de salários. Porque não sei se você sabe, a empresa ela paga a contribuição social sobre 3 coisas, no mínimo. Ela paga sobre o seu lucro, se ela tiver lucro, que é a CSLL. Ela paga sobre as suas vendas, que é o PIS-PASEP e a COFINS. E ela paga também sobre a sua folha de salários, sobre o valor que ela paga para os seus funcionários. Por exemplo, ela pagou R$100 mil no total para os seus funcionários de salários. Ela vai pagar uma contribuição sobre esses R$100 mil, tá? O Simples, ele abarca, ele abrange as 3 contribuições obrigatórias da empresa pagar, tanto sobre o lucro, que é a CSLL, como sobre a receita bruta, que é o PIS-PASEP e a COFINS, como sobre a folha de salários, que é a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, tá? Veja, não inclui o FGTS. O FGTS não, mas a contribuição previdenciária patronal sim. O Simples Nacional também inclui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de Transporte Interestadual Intermunicipal de Comunicação, o famoso ICMS. E o Simples Nacional também inclui o recolhimento do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS. O ICMS é estadual, o ISS é municipal, todos os outros tributos são federais, tá? Então, veja, que pagando o Simples Nacional, a empresa está pagando todos esses tributos. É verdade que alguns deles, em algumas situações específicas, mesmo estando nessa lista, precisarão ser recolhidos separadamente. Como é o caso, por exemplo, do ICMS, substituição tributária. Mas não vou ficar entrando aqui porque, volto a dizer, nossa aula não é de direito tributário, muito menos de legislação tributária. A nossa aula aqui é de conhecimentos bancários, tá certo? Então basta você saber quais são aí os tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional. Repetindo, Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica, RPJ, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a COFINS, Contribuição para o PIS-PASEP, Contribuição Patronal Previdenciária, a CPP, Imposto sobre o ICMS e o ISS. Tá? Então, recolhendo o valor do Simples Nacional mensal, a empresa não precisa recolher esses tributos separadamente. O que mais? Continuando lá. Opção pelo regime. O Simples Nacional, como eu já disse, estou repetindo aqui mais uma vez, é sempre opcional, ou seja, nenhuma micro ou pequena empresa é obrigada a utilizá-lo. Tá? Como eu já disse também, a grande maioria se utiliza, quase todas, porque ele é mais vantajoso para a empresa, normalmente, né? Mas se a empresa quiser, ela não vai recolher, ela não precisa recolher pelo Simples Nacional. O que mais? A opção é formalizada por meio do portal do Simples Nacional na internet, devendo ser formalizada até o último dia do mês de janeiro e produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, sendo irretratável para o ano calendário. Então a empresa ela faz opção lá na internet, no portal do Simples Nacional, através do certificado digital, utilizando o certificado digital, e ela tem até o último dia útil de janeiro para fazer a opção. Aí, fazendo essa opção retroage até o dia 1º de janeiro, tá? Só que hoje, inclusive, aliás, até coloquei aqui, ó, que é o que está aqui no terceiro. Ó. Feita a primeira opção, né, no primeiro ano, nos demais anos, a mesma torna-se automática, sendo que a micro ou pequena empresa optante
somente sairá do regime se solicitar ou se for excluído de ofício. Então, o que acontece? No primeiro ano, segue o que está ali no segundo parágrafo. No primeiro ano, a empresa tem que fazer lá a opção, tá? No portal do Simples Nacional. No segundo, terceiro, quarto, quinto, nos anos subsequentes, se ela preencher os requisitos para continuar no Simples Nacional, a opção será automática. Ela só vai sair se ela pedir, certo? Para facilitar a vida da empresa, porque antes, né, dessa renovação automática aí, vamos dizer assim, todo ano a empresa tinha que entrar lá no portal do Simples Nacional e fazer a opção. E às vezes a empresa esquecia, deixava passar o prazo. Então hoje, como a maioria das empresas, a grande maioria, quer ficar no Simples, né? Então ela faz no primeiro ano e depois ela se mantém, a não ser que ela não preencha mais os requisitos ou peça para sair, ok? Ó, continuando. Existem algumas empresas, aquilo que eu falei, ó, que mesmo sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, não podem optar pelo Simples Nacional. Como, por exemplo, aqui eu só estou dando exemplos, tá? Não quero que você decore isso daqui, até porque a lista é bem mais extensa do que essa que está aí. Aliás, tem duas listas, uma no artigo 3º, parágrafo 4º, se eu não me engano, da Lei Complementar 123, e outra no artigo 17 da mesma lei. Então, ali são dezenas de situações que impedem uma micro ou pequena empresa de optar pelo Simples Nacional. Aqui eu só estou dando alguns exemplos, tá? Então tá lá. Então não podem optar pelo Simples Nacional, por exemplo, as micro ou pequenas empresas, de cujo capital participe outra pessoa jurídica ou sociedade em conta de participação, né? Então se ela tiver no seu quadro societário aí, outra empresa, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Que participe do capital de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de participação. Aqui é diferente. A empresa é que é sócia, que consta no quadro societário de outra. Então, nenhuma das situações pode. Ela não pode ter nenhuma pessoa jurídica no seu quadro societário e não pode constar no quadro societário de outra pessoa jurídica. Também, a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física, que seja inscrito como empresário ou seja sócio de outra empresa, que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da Lei Complementar 123, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de empresa de pequeno porte. Isso daqui é muito simples, isso aqui é para evitar que a pessoa fracione a empresa. A empresa começa a crescer, vai estourar o limite de 4.800.000, aí o cara quer dar uma desperta, ele divide a empresa em duas, por exemplo, né? Aí cada uma delas ficaria dentro do limite. Só que se ele for sócio, né, e uma das empresas já recebeu o tratamento favorecido, já for optante pelo Simples Nacional, e somando o faturamento das duas ultrapassar 4.800.000, aí ele não pode incluir a segunda empresa no Simples Nacional, tá? Isso é importante, porque senão, como eu disse, a empresa começa a crescer e a pessoa começa a fracionar a empresa, né? E a ideia não é essa, tá certo? A ideia é ajudar, de fato, a micro e pequena empresa, que está começando, que tem ali poucos recursos financeiros e por aí vai. Aí outro exemplo, ó. Também não pode optar pelo Simples Nacional se a empresa for resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em 5 anos anteriores. Então, se ela, né, for resultante de alguma cisão, uma outra empresa que se dividiu e formou aquela empresa, ela não pode optar pelo Simples Nacional nos próximos 5 anos, também para evitar que o cara faça o desmembramento. Também não pode optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja em débito perante o INSS ou perante as fazendas públicas federal, estadual, municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Ou seja, se a empresa tiver contra ela algum valor em cobrança pelo INSS ou pelo fisco federal, estadual ou municipal. Então, a pessoa jurídica, por exemplo, está devendo lá recolhimentos lá para o INSS, que ela não fez, tá? Por exemplo, que ela descontou do empregado e não fez o recolhimento. Porque a parte dela, a CPP, já tá inclusa no Simples. Mas, além disso, a empresa tem a parte que ela tem que descontar do empregado e recolher. E vamos imaginar que ela não recolheu isso, a INSS percebeu e está cobrando. E ela não está em dia, então, com o INSS. Então, ela não poderá continuar no Simples Nacional, tá? Essa, aliás, essa causa aqui do débito, é a mais comum para a exclusão do Simples Nacional, sabia? A maior parte das empresas que é excluída acaba sendo excluída por essa razão aí. Na verdade, assim, quando o sistema percebe que ela está em débito, ele avisa a empresa, quando chega lá mais ou menos no final do ano, acho que é setembro, mais ou menos, avisa a empresa dizendo, olha, você tem esses débitos aqui. Se você não regularizar, nós vamos ter que te excluir do Simples Nacional. Aí a empresa tem um prazo para se regularizar, não me lembro se é 30 dias, mas é um prazo.
Aí, se ela não regulariza no prazo, aí ela é excluída do Simples Nacional, tá? E também não pode optar pelo Simples Nacional a micro ou pequena empresa de cujo capital participa entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, tá? Então, se tiver um ente estatal, né, que participa do capital, que seja sócio daquela empresa, ela não pode optar aí pelo Simples Nacional, ok? E lembrando que nós falamos do Simples Nacional, né, que é uma das formas de tributação. A empresa que não for do Simples Nacional, ou porque não é micro ou pequena empresa, não pode optar, ou porque é micro ou pequena empresa, mas não quis optar ou está vedada, está proibida de optar. Aí ela vai ter que recolher os tributos separadamente, tá? E aí você tem duas grandes formas dela fazer isso, né? No que se refere a imposto de renda, principalmente. Os demais tributos são todos iguais. Ela pode recolher pelo chamado lucro presumido, que é no qual ela recolhe com base no percentual de vendas dela. Então, o imposto, se ela não for do Simples, o Simples também tá, é calculado sobre um percentual sobre as vendas. Mas no caso se ela não for do Simples, ela vai ter que recolher todos os tributos separados, incluindo o imposto de renda. E aí, o imposto de renda, ela pode recolher pelo lucro presumido, em que pega-se um percentual do lucro do total de vendas da empresa, desculpe, um percentual da receita bruta, e presume-se que aquele é o lucro dela. A lei determina esse percentual de acordo com o tipo de atividade exercido pela empresa. Então, por exemplo, prestadores de serviço, normalmente é 32% da receita é considerada lucro. Então, ela vai pagar imposto de renda sobre 32% da receita. Empresas comerciais, normalmente é 8%. Então, pega a receita bruta da empresa, calcula 8%, aquele é o lucro presumido, e ela calcula imposto sobre isso. Nenhuma empresa também é obrigada a recolher pelo lucro presumido, é sempre opcional, tá? E se a empresa não for nem Simples Nacional, nem lucro presumido, ela vai ser o chamado lucro real, que aí ela vai pagar imposto de renda, de fato, sobre o lucro real que ela teve. Aí ela tem que apurar todo o período de apuração ali, todo ano, ou todo trimestre, dependendo como ela paga. Ela vai ter que calcular, de fato, o lucro que ela teve e vai recolher com base nesse lucro que ela teve naquele período, tá? O chamado lucro real, que o nome está dizendo, né? Vai pagar, de fato, sobre o lucro que realmente ela teve, ok? Muito bem, com isso, então, chegamos ao final aqui de mais uma aula em que falamos aqui sobre formas de tributação das pessoas jurídicas em geral. Vamos ficando por aqui, então. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima! Antes de tudo, gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe do Tiradentes Online pela tua presença aqui nessa mega aula. Aqui, nós entendemos a importância do seu sonho e da tua jornada até a tua aprovação. Para quem não sabe, o curso para o Banco do Nordeste é um método completo para você estudar com o direcionamento certo e ser aprovado dentro do número das vagas. Nesse método completo, você terá a melhor combinação de métodos de estudos. Você vai ter teorias atualizadas, exercícios, soluções de questões, simulados, fóruns para você tirar dúvidas, videoaulas para descomplicar o conteúdo com PDFs exclusivos e materiais de apoio exclusivos e muito mais. Olha só, você aqui terá o direcionamento de professores especialistas com ampla experiência em concursos que vão agilizar o teu estudo só com conteúdo que realmente vai cair na tua prova. Nada de perder tempo com aquilo que não vai estar lá, beleza? É por isso que esse método é ideal para você que está aqui assistindo essa aula e quer ser aprovado no concurso do BNB. Porque esse curso, com a metodologia de ensino comprovada do Tiradentes Online, que já ajudou centenas de concurseiros a conquistarem a aprovação dos seus sonhos. Essa é uma verdadeira preparação completa e agora você vai descobrir esse mega desconto que o Tiradentes liberou totalmente para você. Tá preparado? Então lá vai. Você vai ter 50% de desconto para entrar agora na turma do curso completo para o concurso do Banco do Nordeste. Então você vai ter 50% de desconto para garantir a tua vaga hoje mesmo e começar a tua preparação. E olha só, normalmente para você obter esse curso completo, você vai precisar desembolsar cerca de R$890. Mas hoje não. Hoje você terá esse método completo para estudar com foco na tua aprovação por um preço incrível. Somente 12 parcelas de R$ 37,08, sem juros nenhum. A Incrível é uma preparação completa por um preço que cabe no teu bolso. E você só precisa de um clique rápido para estudar com um método comprovado que já aprovou centenas de concurseiros. Então, o link para você efetuar a tua matrícula e conquistar a mudança da tua vida está aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa clicar agora e fazer a tua matrícula antes que essa oferta acabe e o preço suba.
Porque sim, essa oferta não vai durar por muito tempo e eu sei que você não vai perder uma oportunidade como essa. Chegou o momento de você concretizar aquele sonho do cargo público e o Tiradentes vai te mostrar o caminho. Então clica agora e a gente te espera na turma dos futuros aprovados do Banco do Nordeste. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.